A taxa Selic sofreu mais uma queda e atualmente está em 12,75% de rentabilidade. Como que isso pode impactar aí os fundos imobiliários de papel? Será que é o fim aí dessa classe de ativos? Esse é o tema do vídeo de hoje, então bora pro vídeo. Olá, meu nome é Neto Pereira e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Dinheiro no Bolso. Este canal que é projetado para você investidor que tem foco aí na sua independência financeira. E no vídeo de hoje a gente vai falar de fundos imobiliários de papel e como aí a queda da Selic pode impactar aí esses fundos imobiliários. Será que agora é hora de você parar de investir nessa classe de ativos? Bom, como você sabe, a taxa Selic ela é sempre elevada aí pelo Banco Central quando o IPCA ele está alto, quando a inflação está alta. E é aí que muitos investimentos aí de renda fixa, por exemplo, se tornam atrativos. E nesse cenário aí de taxa Selic elevada, a bolsa tende a cair. E nesse combo aí da bolsa também entram os fundos imobiliários. Mais precisamente, os fundos de tijolos, eles se tornam aí mais desvalorizados e os FIIs de papel, eles tendem a performar melhor com a taxa Selic elevada. Por que que isso acontece? Por causa dos indexadores. Os FIIs de papel, eles são indexados, por exemplo, ao IPCA, por exemplo, ao IGPM, Então, quando a taxa Selic ela se eleva, a rentabilidade dos FIIs de papel tende a ser mais atrativa do que a rentabilidade dos FIIs de tijolos. Então, quando a taxa Selic cai, o IFIX ele tende a subir. Quando a taxa Selic ela se eleva, o IFIX ele tende a descer e assim sucessivamente. A gente pode ver que é uma correlação negativa aí entre esses dois índices. E a taxa Selic sofreu aí o primeiro corte depois de 3 anos em agosto aí de 2023, baixando aí para 13,25% e agora está em 12,75%. Nesse cenário, os FIIs de tijolos eles tendem a se valorizar. Isso ocorre porque o crédito fica mais barato, os imóveis, a manutenção aí dos prédios físicos fica mais em conta, o custo fica mais barato. Já com os fundos imobiliários de papel, ocorre o contrário. Esses fundos imobiliários de papel que investem em CRIs, que investem em LCIs, que investem em letras hipotecárias e que têm indexadores aí extremamente ligados à taxa Selic, quando a taxa Selic ela baixa, esses fundos imobiliários eles tendem a entregar uma rentabilidade menor. Hoje, cerca de 43% aí dos fundos imobiliários que compõem o IFIX são representados aí por fundos de papel. E o dividend yield médio aí desses fundos imobiliários de papel está na casa aí dos 12,50%. Agora, fundos imobiliários aí de papel que são indexados ao CDI ou que têm a maior exposição, por exemplo, ao CDI, eles vão sofrer mais com a queda da Selic. Isso porque o CDI ele tem uma rentabilidade muito próxima ali da taxa Selic. Então ele é muito sensível, às oscilações aí da taxa de juros. Agora você tem que levar em consideração alguns pontos, como por exemplo o dividend yield médio de pelo menos 5 anos aí para você analisar. Você não pode pegar apenas o dividend yield atual para você ver se vale a pena ou não investir nesse fundo imobiliário de papel. Outro ponto também importante é considerar a qualidade dos títulos que esse fundo imobiliário ele investe. Por exemplo, fundos imobiliários de papel como o DEVA 11 e o TORD 11 estão apresentando inadimplência nos CRIs. Então são fundos imobiliários high yield, fundos imobiliários que têm um dividend yield muito elevado, porém o risco também é muito elevado. Aí você tem que analisar se vale a pena você correr todo esse risco, por causa aí de uma rentabilidade elevada. E aí, tá gostando do conteúdo? Então esse é o momento que você vai se inscrever aqui no canal, vai deixar o seu like, porque os conteúdos aqui são para te ajudar a conquistar aí a tua meta da independência financeira. Então não perde tempo, se inscreva e ative o sininho. Outro ponto também que eu quero destacar é que a taxa Selic, apesar de ela ter sofrido aí essas quedas, ela vai se manter ainda muito alta por muito tempo. A previsão é que ela termine aí na casa dos 10,
9% em 2024, né? Um cenário ainda bastante elevado, né? Uma taxa de juros ainda bastante elevada, se a gente for considerar os 2% que ela estava lá em 2020, no começo de 2020. Então, os fundos imobiliários aí de papel, eles vão ainda performar muito bem, né, nesse cenário. Outro ponto também importante é você diversificar o seu patrimônio. Você não concentrar aí todo o seu patrimônio apenas em fundos imobiliários de tijolos ou apenas em fundos imobiliários de papel, né? Você diversificando, você dilui o risco. Outro detalhe que eu quero chamar a atenção é que fundos imobiliários aí de papel que são atrelados ao IGPM ou ao IPCA, eles oferecem aí uma proteção aí a você contra a inflação. E a inflação é uma grande vilã aí da sua carteira de investimentos. Então você tem que ter ativos que vão proteger aí você da inflação. E esses fundos imobiliários aí de papel atrelados à inflação é uma boa escolha aí para você. Além disso, a economia ela é cíclica e a gente não pode prever o futuro. A qualquer momento pode surgir aí uma notícia, pode surgir aí uma crise financeira, né? A gente não quer que isso aconteça. A gente está diante aí de um cenário de recessão lá nos Estados Unidos e isso pode prejudicar aqui também o nosso cenário econômico. Então, a qualquer momento, a taxa Selic ela pode se elevar novamente, né? Se o Banco Central entender que a inflação pode ser aí um problema novamente. Você não pode ficar trocando de galho em galho de investimento, né? Porque a taxa Selic baixou e agora os fundos imobiliários de papel vão entregar aí uma rentabilidade mais magrinha. De 45 em 45 dias, que é quando o Copom decide aí a rentabilidade da taxa Selic, pode acontecer muita coisa aí com a economia, né? Você vai ficar aí trocando aí a sua estratégia de investimentos de 45 em 45 dias? Então isso é insustentável a longo prazo. A sua carteira de investimentos ela não vai ter uma performance tão boa, né, se você ficar aí manipulando toda hora essa carteira. É claro que a gente tem que olhar aí o fundo imobiliário como um todo, mas um fundo imobiliário que ele está entregando dividendos menores não quer dizer que ele é um fundo imobiliário ruim, muito pelo contrário. Pode ser uma boa oportunidade aí para você aproveitar mais, né, enchendo aí o seu carrinho, né, de cotas desse fundo imobiliário. Então presta atenção, tenha foco no longo prazo, tenha foco lá na frente, né, e deixa aí a sua carteira ir trabalhando, deixa os juros compostos agirem ali na sua carteira de investimentos. Porque fundos imobiliários de papel, eles oscilam mais do que os FIIs de tijolos, sim, mas nem por isso são investimentos ruins. Então é o fim dos FIIs de papel? Não, muito pelo contrário. É uma ótima oportunidade aí de você comprar mais, pagando menos e aproveitar aí uma valorização aí desses fundos imobiliários lá na frente, né? Você tem que pensar aí a longo prazo. Além disso, eles vão ser carregados aí pela rentabilidade do IFIX, que, como eu falei para você, né, ele tende a se valorizar aí com a queda da Selic. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, não se esqueça de se inscrever aqui no canal Dinheiro no Bolso se você ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações senão o YouTube não te avisa, e se você quiser ter uma consultoria financeira comigo, desde sair das dívidas até os investimentos, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu vou deixar aqui no final esse vídeo do VGI-R11 e do MXRF11. Quanto investir para ganhar aí um salário mínimo de dividendos mensais. Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.